Se um protestante estivesse aqui, ele não aceitaria tudo que eu vou dizer. Agora, diga-se de passagem, já começo assim: quem deu Bíblia para os protestantes foram os católicos. Católico adora santo, católico adora imagem. Mas onde está na Bíblia? Ei, esse negócio de onde está na Bíblia, católico não espera que tudo esteja na Bíblia. Eu acho curioso quando os evangélicos se sentem proprietários das escrituras. Imagem não escuta nada. Imagem não pode nada. Da minha boca não vai sair uma verdade evangélica. Padre, por que os protestantes leem mais o Antigo Testamento do que o Novo Testamento? Porque se lerem muito o Novo Testamento, eles se convertem. As melhores respostas de padres aos protestantes, parte 2. Vocês gostaram muito da parte 1, eu também gostei. E aliás, o que não falta é resposta para algumas perguntas, nem são perguntas, acusações que fazem a nós católicos. Então nós encontramos mais respostas de padres que amamos e que valem a pena ser compartilhado. E as respostas desse vídeo aqui, nós encontramos, eu acho que vocês vão gostar bastante, porque além de ser padres que nós amamos, eles dão bem no peito das pessoas. E só pra dizer, você que é dodóizinho, isso é só uma figura de linguagem, tá bom? Bora lá começar com ele, falando sobre cultuar imagens. Idolatria ou não é idolatria? Com ele, Padre Paulo Ricardo. Pergunta é a seguinte: nós podemos ou não podemos cultuar pessoas e imagens? Aqui, para a gente entender isso, nós precisamos entender logo desde o início o que é um ícone e o que é um ídolo. Todos os dois são imagens, mas são duas coisas completamente diferentes. Um ídolo é uma criatura que eu pego e coloco no lugar de Deus. Então isso é um ídolo. É uma imagem onde que eu tirei o Deus verdadeiro de lado e coloquei um Deus falso no seu lugar. Isso, evidentemente, é proibido pelo primeiro mandamento. Somente Deus é Deus. Somente Deus é Deus, e é por isso que no primeiro mandamento se proíbe fazer imagens. Ou seja, imagens que sejam ídolo. Veja que essa palavra eidolon, em grego, quer dizer exatamente isso. Imagem. Só que existe uma outra palavra grega para dizer também imagem, que é o ícone. Eikon, que é uma coisa diferente. Ou seja, o ícone é quando eu pego aquela criatura que foi uma pintura feita por mão humana, uma estátua feita por mão humana, mas eu uso aquela realidade não como um Deus no lugar de Deus, mas como uma janela, uma verdadeira janela que me abre para Deus e que me leva a Deus. Então, se eu tenho diante dos olhos claramente a diferença entre ídolo e ícone, eu vou entender então que uma coisa é proibida e a outra é permitida. Bom, nem preciso dizer aí, que é necessário esse vídeo porque as pessoas não sabem a diferença entre idolatria e ícones. Não sabem a diferença entre venerar e adorar pessoas, coisas, objetos, Essa é a diferença. Então, o Padre Paulo Ricardo foi muito claro num exemplo aí. Católico não é idólatra. Católico é um cristão. Se nós fôssemos idólatras, não seríamos cristãos, não seríamos monoteístas, seríamos politeístas, como outras civilizações antigas que tinham vários deuses. Então, só para deixar uma coisa bem clara, santos para nós não são deuses. São essa janela, essas pessoas que foram guiadas por Deus, seguiram a Cristo, seguiram o caminho, a verdade e a vida, tá bom? E vamos com ele, o queridinho do Brasil, o nosso Frei Gilson. Vamos ver o que ele vai falar aqui, qual resposta ele vai dar, qual assunto será, hein? Se um protestante estivesse aqui, ele não aceitaria tudo que eu vou dizer. Agora, diga-se de passagem, já começo assim: quem deu Bíblia para os protestantes foram os católicos. Não foram eles que deram a Bíblia para nós, fomos nós que demos a Bíblia para eles. Depois da morte de Cristo, ou seja, e o que veio antes? Antes veio uma tradição oral, boca a boca, palavra. Dizer que nem tudo foi escrito nos livros, nem tudo. São João fala no seu evangelho, se tudo fosse escrito, não daria para abarcar. Foi muita coisa que ele falou, foi muita coisa que ele fez. Então, ou seja, tem coisas que Jesus falou e ensinou que não está na Bíblia. Para muita gente.
quando vem aquelas perguntas de sempre. Mas onde está na Bíblia? Ei, esse negócio de onde está na Bíblia, católico não espera que tudo esteja na Bíblia. Onde está na Bíblia que a gente deve honrar os santos? Onde está na Bíblia que a gente deve rezar pelos mortos? Eita, que Frei Gilson só deu lapada aí. Gente, a gente já falou isso em outro vídeo também, em outros vídeos na realidade, né? É só importante nós dizermos que católico tem uma base em 3 pilares: Sagrada Escritura, tradição e magistério, tá? Importante dizer também que Lutero, por exemplo, ele era um padre da Igreja Católica. Então, toda a base da Bíblia não veio por meio de Lutero, veio por meio da tradição apostólica, né? Foi definição daqueles que são os guardiões, a grande guardiã que é a igreja, por meio de bispos, dos apóstolos, discípulos, padres e papa, magistério da igreja, né? Por isso que nós temos esses 3 pilares. Então não adianta vir só com onde está na Bíblia. Claro que tem a base bíblica, óbvio que tem a base bíblica, porque são os nossos 3 pilares. Mas a gente não vive do solo escritura. Então, muitas vezes é engraçado, colocar entre aspas, quando as pessoas acusam um católico de não fazer a leitura da Bíblia. Aliás, gente, eu lembrei disso no sábado de Aleluia, na Vigília Pascal. O sábado que é aquele dia que antecede o domingo de Páscoa. Nós temos 7 leituras, passando lá do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Além dos Salmos, 7 Salmos, aí tem o Evangelho, tem a segunda leitura, né, ali a segunda leitura do Novo Testamento, tem as orações. Só nessa missa, a gente não só lê uma leitura, lê várias. É muito grande esta missa. Então, sim, católico lê a Bíblia, mas católico também lê o catecismo. Católico, ou assim deveria fazer, né? Também lê os documentos da igreja. Católico também ouve as audiências do Papa. Católico vive e também conversa com seus padres, conversa com seus bispos. Então, eu amei esse vídeo do Frei Gilson abordando sobre a Bíblia, porque é uma questão que as pessoas adoram jogar na nossa cara e nunca condiz com a nossa realidade. E agora, vamos a ele, o Padre Krishna Shankar. O que será que ele tem para nos dizer? Católico adora santo, católico adora imagem. A igreja prega há anos, fora do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você adorar qualquer coisa, é idolatria, é pecado mortal. Se adora a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Ah, padre, e Nossa Senhora se venera, hiperdulia, um carinho todo especial. Ela intercede por nós, é nossa mãe, nós somos filhos dela, ela é mãe de toda a igreja, mas Maria não é deusa. São José, e isso, São José, o pai adotivo de Jesus, patrono da Igreja Universal, terror dos infernos, mas José não é Deus. E os arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, na pergunta e na resposta, são arcanjos, não são deuses. Aí o Santo Padre, o Papa, sucessor de Pedro, se beija o anel, se faz reverência, respeito supremo, é o nosso pai espiritual, mas não se adora pessoas, não se adora nada, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Infelizmente, muitas pessoas que não são católicos usam isso como cavalo de batalha para atacar a igreja. Vocês adoram Maria, vocês adoram os anjos. Eu vi um filme aí, uma criança ajoelhou para beijar o anel do Papa. Quando a criança ajoelhou, ela estava adorando o Papa. Então, quer dizer, esses cavalos de batalha que não vai nem para frente e nem para trás. Mas nós sabemos que a adoração é a Santíssima Trindade. Bom, então só aí completando aquilo que nós trouxemos no primeiro vídeo do Padre Paulo Ricardo falando sobre idolatria. Eu sei que mesmo a gente falando isso, tem pessoas que não vão entrar na cabecinha. Por quê? Porque elas cismam de que beijar, de que ajoelhar, né, é adoração. Nós já fizemos um vídeo aqui desenhando tudo isso e provando que ajoelhar não é um símbolo único de adoração. Beijar não é um símbolo único de adoração. Ele tem vários sentidos, e que é aquilo que o Padre Paulo Ricardo falou lá no começo do vídeo. Por isso que é importante prestar atenção no vídeo inteiro, certo? Padre Krishna, além das histórias maravilhosas que fazem a gente dar risada, ele também tem umas respostas muito boas na ponta da língua. E tem um padre que eu particularmente amo quando ele amava, né? Porque ele já não está mais entre nós, as respostas dele. Nosso querido e amado Padre Léo. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Tenha medo de honrar Maria. Por mais que nós honrarmos Maria, jamais a
honraremos 1/1000 daquilo que Deus quis honrá-la. Foi ele que escolheu ela para a mãe dele. O único ser no planeta que pôde escolher quem ia ser sua mãe foi ele. Quer honra maior? Por mais que você honrar Nossa Senhora, você não vai superar Deus em honra. Ele não teve medo. Ela é a única que pode dizer aquilo que diz o Salmo 2. Para Deus, tu és meu filho, eu te gerei. Ou o resto da Bíblia está errado. Então rasga a Bíblia, come. Arranca um pedaço. Isso daí é muito verdade. Por quê? Porque as pessoas ficam falando... Não, aliás, nós já recebemos vários comentários, os últimos até falando... Não, Maria não é minha mãe, não. Maria é minha irmã. Ela não é sua irmã, não. Ela é a mãe de Cristo. Nossa mãe. E aí lembrando que tem uma passagem, né, que Jesus ali do alto da cruz, ao ver o discípulo muito amado ao lado de sua mãe, o que ele diz? Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Então como o Padre Léo falou e como eu vou falar aqui, não dá pra você desdizer o que Cristo disse. Ele pediu, a gente tem que fazer o quê? Seguir a sua ordem, mas para algumas pessoas é um pouco difícil. E isso está na Bíblia. Isso não veio da tradição, só da tradição. Isso está na Bíblia, tradição e magistério. Agora, esse vídeo aqui, gente, ele é maravilhoso. Uma resposta, assim, e detalhe, essa resposta foi dita na frente para um protestante. Olha isso daqui. Eu acho curioso quando os evangélicos se sentem proprietários das escrituras. O senhor, como evangélico, o senhor tem as verdades do senhor. Por que entrar numa página católica e discutir verdades que não lhe dizem respeito? Eu jamais vou entrar na página presbiteriana e discutir com o senhor, a partir do viés católico, o que são as verdades presbiterianas. As suas verdades, que são baseadas no protestantismo, são suas. Eu estudo as verdades do catolicismo e me ocupo delas. E não me interessa as verdades que não sejam verdades da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a que eu faço parte. Um padre que estudou, praticamente dedicou há 20 anos da sua vida a estudar a Escritura, quando diz aquilo que é próprio do magistério da Igreja Católica, é chamado de herege numa página de rede social. Né? Por quê? Porque eu não disse aquilo que os evangélicos querem ouvir conforme é a verdade dele saindo da minha boca. Da minha boca não vai sair uma verdade evangélica. Eita, corte Tramontina! Meu, e o melhor, ele falou isso na cara de um protestante. E é isso que a gente fala todas as vezes aqui no canal. Todas as vezes que a gente traz aqui reacts e falas de protestantes, comentários que nós reagimos, são de pessoas que vêm até o canal ou que se dão o luxo de falar sobre uma religião que elas não professam. A religião católica não vai agradar você, porque você é evangélico, espírita, é umbandista, é de outra religião, se você realmente for de outra religião. Se é isso, você tá no canal errado. Aliás, teve até uma pessoa esses dias que mandou um comentário num dos vídeos. Eu nem sou católico. E você tá fazendo o que no canal católico? Você não percebeu que esse canal é católico? Então, se você não é católico, aqui você não vai encontrar nada que te agrade. Exceto se você estiver estudando ou tiver uma curiosidade, aí é válido. Mas aí você entrar no perfil da pessoa, chamar ela de herege, e isso é muito comum, mas tem gente que vai ficar brava. Mas não é. Isso é muito comum. Já falei e vou repetir aqui. A gente já fez Reels respondendo sobre purgatório, santos, como cuidar das imagens quando elas quebram, se joga fora ou não. Isso são respostas para católicos. O que a gente recebeu de protestante mal educado, assim, chocante. Eu já tinha recebido ataque dos raditrades, mas de protestante foi a primeira vez. E depois disso, o tanto de comentário que a gente recebeu, a gente começou a trazer os vídeos aqui. Porque até então a gente não trazia esses tipos de vídeo aqui. E aí, quanto mais a gente fala, mais eles vêm atacar. Só que enquanto continuarem nos atacando, nós vamos expor aqui as inverdades que são trazidas. Exatamente, essa fala do Padre Fábio Marinho foi assim, perfeita. E tem mais uma mitada, mas uma lapada dele. Padre Fábio Marinho, vamos lá. Padre, por que os protestantes leem mais o Antigo Testamento do que o Novo Testamento? Porque se lerem muito o Novo Testamento, eles se convertem. Esse foi só pra dar aquele gostinho pra gente. Agora, vamos com ele, que já foi muito mais amado pelos católicos do que hoje em dia, né? Ele, Padre Fábio de Mello. O que ele tem para falar para nós? Vamos ver aqui. Essas pessoas que rezam diante das imagens, acham que elas estão ouvindo?
Não, imagem não pode ouvir nada, né? Mesmo se tiver alguma ouvindo, eu tô correndo, pelo amor de Deus. É igual a imagem que chora, a imagem que é isso, a imagem que é aquilo. Eu, com toda sinceridade, eu respeito, mas eu não vou atrás dessas coisas e tenho muito respeito por quem crê. Agora, um dado de fé: imagem não escuta nada. Imagem não pode nada. Porque se pudesse, nós estaríamos no mundo da idolatria. Se você acredita que uma imagem tem poder de alguma coisa, de fazer um milagre na sua vida, isso se chama idolatria. E só voltando aos 2 padres lá do começo, católico não adora imagem. Trouxemos essas respostas aqui, porque algumas têm até uma pitada de humor, né? É bom ter um pouco de humor também, mas para mostrar que muitas vezes as acusações que nós recebemos, principalmente de irmãos protestantes, que é o mais comum na internet, não condiz com a realidade. Aliás, o que o padre Fábio de Mello disse aí é a mesma coisa que muitos católicos pensam. Eu tenho imagem em casa, mas eu não vou lá e falo: ô, imagem, você vai aí fazer alguma coisa por mim? Não. É que eu sei que ali está representando Nossa Senhora, Carla Cutz, Santa Rita, que estão lá com Deus, né? Acho que esse daí é o que mais toma, porque continuam as acusações. Isso não é vivido por católico. Apesar de existir pessoas que exageram, mas isso não quer dizer que está no meio católico, que é vivido ou pregado pela Igreja Católica, tá bom? Agora, eu quero fazer uma enquete com você. Qual dessas falas e respostas você amou? Deixa aqui nos comentários de qual padre você mais gostou. Eu vou eleger o meu, tá? Gostei das duas do padre Fábio Marinho, por isso que eu trouxe. Porque eu amei. Ele teve essa pequena, né, uma pitada de humor e o outro uma ironia, que eu particularmente acho que às vezes é necessário. Então deixa aqui nos comentários que quero saber a sua opinião. Não esquece do meu joinha, de se inscrever no canal, ativar o seu sininho e o comentário respeitando as regrinhas desse canal, combinado? Então é isso, até o próximo vídeo, até o próximo aí, melhores respostas, se vocês quiserem, faço outro. Tchau!